Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia! Estamos retomando as viagens musicais, mais uma viagem pela história da música cristã no Brasil, agora à tarde, com o grande privilégio de termos um dos compositores aí mais brilhantes que nós temos, a grande honra de termos Estênio Marcius conosco, já está aqui, não quero perder nenhum minuto desta conversa, já vou e nós vamos poder conhecer um pouco mais das histórias de quem conta uma bela história através da sua música. Então, boa tarde! Boa tarde, Ramon. Tudo bem? Tudo bem? Vocês me ouvem bem? Sim, perfeitamente. Oh, pois olha, seja muito bem-vindo aqui ao História da Música Cristã no Brasil. É uma grande honra poder conversar com vocês. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado, viu? Estamos à sua disposição aí. Joia! Esse privilégio, e o pessoal está entrando aqui, eu tenho aberto essas conversas no intuito de conhecer um pouco mais a história, né? E eu pergunto como foi que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruza com o Evangelho. Elas vieram juntas, porque eu tive o privilégio de nascer num lar cristão como filho de pastor. Então, desde muito criança na igreja, os hinos me comoviam e mexiam comigo de uma maneira especial. Então, ela já veio sempre assim, né? Foi muito depois, só na minha adolescência, que eu fui conhecer compositores populares, não cristãos, né? Inclusive foi uma barreira lá em casa para eu poder ter alguns discos desses compositores dos quais eu gostava, né? Uhum. Porque era aquela tradição, né, evangélica e tal. Mas foi assim, eu bebi, né, da música da igreja desde muito pequeno. E isso foi muito abençoador para mim. E além dos hinos, você citou, o seu pai, um pastor presbiteriano, é a Isso, denominação? isso, é, Isso, né? presbiteriano. Então, a questão dos hinos, e em termos de gravação, o que vocês escutavam? O que o senhor lembra aí de escutar ainda quando criança, adolescente, no meio cristão, que mexia contigo? Bem, quando criança, eu ouvia os discos do meu pai, né? E meu pai tinha lá o Arautos do Rei, tinha Elias de Carvalho não, Luiz? Luiz de Carvalho, tinha Edgar Martins e tinha o Amaral, Feliciano Amaral. Feliciano Amaral. E as músicas dos discos do Feliciano Amaral eram muito tocantes para mim. Falavam sobre a obra de Cristo. Eu lembro que esse disco me marcou muito, esse do Feliciano Amaral, né? Que Feli- trazia músicas aquela como Porque tomou a cruz, porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim e você, alguma coisa assim, né? Uhum. Agora, quando adolescente, aí eu comecei a ouvir Vencedores por Cristo, mas eu tive o privilégio de ter uma história mais abençoada ainda, que é o seguinte, eu tenho um irmão mais velho do que eu, o Edilson Botelho, que ele é compositor. Então, o meu ídolo na adolescência era o meu irmão, porque ele compunha muito bem. E ele, com 19 anos, já era conhecido no Brasil inteiro, por causa dos discos dos Jovens da Verdade, que faziam música, Jovens da que Verdade. faziam discos com as músicas dele. E também a gente foi amigo pessoal do Sérgio Pimenta, que se hospedava Uau. lá em casa e a gente ouvia músicas, composições em primeira mão que ele tinha feito, né? Então esses caras eram a minha influência, né? Nessa época do contato com o Sérgio, o senhor já escrevia? Já tinha composições? Eu estava começando, inclusive eu fiz uma com o Sérgio, mas Uau, qual que é? só que ele era bem mais velho do que eu, então na verdade foi uma gentileza dele de ter me colocado como parceiro, né? Eu só dei umas pequenas dicas. Eu falei do texto, né? Que eu nunca tinha visto uma música em Isaías 53, por exemplo.
Aí ele falou, pega lá, vamos ver e tal. Aí ele perguntava, e assim e tal? Aí eu dava umas pequenas dicas, como se estivesse entendendo, só que a diferença entre nós dois era gigantesca, né? Aí depois ele me colocou como parceiro, que é uma música que foi gravada também num disco dos Jovens da Verdade, chama Sem Aparência, baseada em Isaías 53. Mas nessa época, 1974, que eu tinha 14 anos, eu já comecei a compor algumas coisas. Mas o meu irmão já estava na minha frente, assim, anos-luz, né? Quais são aí? Tem alguma depois que você gravou, dessa época, do início? Dessa época específica, não. Ou que alguém tenha gravado, alguma música que acabou sendo gravada, das suas primeiras? Tem sim. O Jovens da Verdade gravou uma, teve essa com o Sérgio, mas eu nem lembro direito, sabe? Eram músicas muito ruins, assim, que eu procuro esquecer. Tá bom. Você falou no seu irmão, um dos discos, eu vi aqui que o Assir entrou, eu trabalhei em Vencedores ali na minha adolescência e juventude, trabalhei de 96 até 2003. Eu lembro que um dos discos, um dos CDs mais bonitos que eu conheci ali é um do seu irmão, que é o Poemas e Canções. Isso. Aquele trabalho é simplesmente maravilhoso. Essa música, Poemas e Canções, é de vocês dois, não é? Isso, é. Como é que foi a composição dela, a história dela? Então, nessa época, eu estava indo para os Jovens da Verdade, para o acampamento, dar uma aula lá, porque tinha um seminário já. Isso foi em 88, por aí. 89, 88, 89. E no caminho, né, de São Paulo para Arujá, no ônibus, eu fiz a letra. Aí, assim que eu cheguei lá em Arujá, eu fui a um orelhão, né? Quem não sabe o que é, pergunte aí ao seu papai ou à sua mamãe. E liguei para o meu irmão e falei, mano, anota rapidão uma letra aí. Porque eu não sei se eu tinha conseguido anotar no ônibus ou se estava só na minha cabeça, então eu precisava que ele escrevesse a letra. E aí ele escreveu. Aí eu falei, então faz a música aí dessa letra. E aí ele fez a melodia do Poemas e Canções. A letra é minha e a música é dele. Você tá com o violão aí perto? Tá aqui, ó. Rapaz, faz um pouquinho dela, essa música é tão bonita. É. Eu não sei fazer muito bem essa música, não, mas é mais ou menos assim. Poemas e canções a Deus sejam escritos por todos os peritos a quem concedeu os dons. Aí depois tem o refrão, né? Pois dele vem a ideia, o movimento e a cor. A rima com amor, os sonhos e a quimera. Bendito que se deu aos nossos corações, poemas e canções, aquele que por nós morreu. Que coisa. Esse CD dele é maravilhoso, ele tem aquela do Salmo também, se eu não me engano é a que abre o CD, que ela é linda. É um CD que eu tenho, eu guardo, até hoje ele está guardado comigo. É minha essa, Salmo 139. É sua também? É. Aí vai, né? Quando me assento, eu levanto. Quando caminho, eu descanso. Em cada simples movimento, alguém me vê. Esse CD, meu irmão, tem 4 músicas minhas. Tem essa, tem o Poemas e Canções, tem o Credo, né? Sim, linda. O João fez um arranjo maravilhoso. E eu acho que tem... Tu já fosse indefesa, Memórias. Criança, não consigo entender. É muito bonito mesmo esse trabalho. Rapaz, até já perguntaram aqui, a ideia é contando a trajetória, mas é tanta música que a gente se emociona e quer saber as histórias.
Memória é uma dessas que o João Alexandre pegou também e fez os arranjos ali no CD dele, que é linda, né? A Memórias é uma música que muitas pessoas cantam e gostam. Qual que é a história dela? Como é que você escreveu? Eu escrevi quando eu soube que o meu primeiro filho ia chegar. Aí eu comecei a pensar naquilo, que em alguns meses eu teria nos braços um bebezinho. E esse bebezinho, no que diz respeito à parte humana, seria igualzinho a Jesus. Então eu comecei a pensar nessa maravilha que é a encarnação, na glória que é o Jesus como um bebê, o ser criador e sustentador desse universo, numa total dependência da sua mamãe para tudo, né? E que se dispôs a aprender as coisas, não é? Como uma criança qualquer, aprender a andar, aprender a falar. Então, esses pensamentos sobre a maravilha que seria o rei do universo aprendendo as coisas mais básicas da humanidade como um homem perfeito que ele era e é, né? Me deixou muito emocionado. E aí eu fiz essa canção sob o ponto de vista da mãe, né? A mãe se lembrando dele e depois vendo agora já um adulto, né, no seu ministério e tal. E a declaração, né? A declaração, tu és o meu salvador, né? Que é um negócio totalmente incrível, né? Que uma mulher, uma pessoa possa ter dado à luz ao seu próprio salvador, né? Aquele que seria o seu próprio, com o seu sangue iria salvar. É maravilhoso. Realmente o Evangelho é um poder, é o maior poder que existe na face da Terra, né? Glória a Deus Negócio por isso incrível. e por tudo que o Senhor faz. A gente já está falando das músicas, mas eu quero retomar um pouquinho a tua porta de entrada, então, com essa questão das composições, de gravações, veio pelos Jovens da Verdade, o seu irmão, é isso? Não. Eu fui gravar o meu primeiro CD com quase 40 anos. Eu não consegui gravar minhas músicas. Outras pessoas gravavam, outros grupos e tal, mas eu mesmo, eu nunca esperava que um dia eu fosse ter minhas músicas gravadas. Eu só fui conseguir gravar com quase 40 anos o primeiro CD, que foi o Tapeceiro. E isso foi porque eu fui fazer uma fita um pouquinho mais ajeitada lá com o Marinho Brasil, e ele ficou assim tocado com a minha história e falou: olha, essas músicas são muito bonitas, eu quero fazer um CD com elas e quero te dar de presente. Aí foi a partir desse trabalho do Marinho, que é totalmente independente, né, que os outros CDs vieram também. Mas foi uma coisa que Deus fez mesmo, através desse amigo, Marinho Brasil. Não foi nenhuma missão, não foi ninguém que. Não foi nenhuma igreja. Então, mas o pessoal já tinha, o pessoal grava suas músicas já tem um bom tempo. Essa experiência, você chegou a fazer parte, como o teu irmão, dos Jovens da Verdade? Como é que era o teu envolvimento com música e composição antes? Você falou da gravação, mas lá nos anos 80, lá atrás, o Vavá até comentava de um musical que ele fez e vocês estavam em uma outra igreja, ajudaram ele a fazer o musical e tal. Essa experiência, antes mesmo das gravações, como é que era com você? No caso dos Jovens da Verdade, eram muito esporádicas, porque eu nunca. Eu participei de um trabalho só de música deles, cantando lá uma segunda voz com o meu irmão, mas eu não participava das gravações de discos, né? Agora, sempre participei de conjuntos musicais na igreja, né? Mesmo lá com o Vavá Rodrigues, quando ele estava fazendo a cantata, eu dei uma palhinha lá. Mas aí depois, acho que. Bem, agora eu não vou lembrar o ano. Eu e o Vavá, a gente formou um grupo chamado Atos, que era um grupo muito diferente. Teve pouco tempo de vida, mas marcou aquela época, né? A gente usava uns instrumentos de música latina, o charango, a zampônia, bambo legueiro, e fazia músicas, né?
Tem alguém perguntando se eu conhecia o Sérgio Pimenta em Manaus. Sim. O Vavá está dizendo que eu Isso. nem vi que o Vavá tinha entrado. Que foi em 1981 que a gente começou o Atos. Né? Bem, mas estava falando... Deixa eu só responder a pessoa. Sim, eu conheci o Sérgio em Manaus. Que a gente também morava em Manaus e ele era de lá da nossa igreja. Bem, então a gente fazia, o Vavá e eu, essas músicas no estilo latino-americano, que a gente era muito apaixonado por esse tipo de música, por esse tipo de instrumentos. Ainda somos, né? Eu, pelo menos, sou. Aqueles instrumentos, eles com aquele som de vento, principalmente a zampônia, né? Aquilo é um negócio místico, né? Toca no coração mesmo, esse tipo de instrumento, né? Que é bem simples, rústico, mas que tem Uhum. um som encantador. Então, eu participei de grupos assim, mas nunca... Vencedores eu nunca fui, de vencedores. O meu irmão foi. Eu nunca fui. É assim, eu caminhei meio que solitário, sabe? Uhum. Nessa questão de música. Foi assim. Entendi. O Vavá até comentou quando eu conversei com ele sobre a influência. Tem até algumas músicas que entraram e ficaram, né? O Dia da Vitória, por exemplo, é uma música dele que ultrapassou esse estilo. Então é uma fase ali muito bacana. Você compôs também nesse estilo aí, nessa época do grupo, você estava escrevendo. Sim, sim. Inclusive algumas com Vavá. A gente fez algumas nesse estilo de música latino-americana, né? Que é muito lindo. E era bom porque a gente se sentia... Não era só música brasileira, era música desse continente, né? Dessa Uhum. América. E era muito bonito mesmo, era muito tocante. Né? A gente era tão O, moleque, né? Mas Deus, na sua misericórdia, deixou a gente desfrutar um pouco da beleza que era tudo aquilo. Né? E como é que você via naquela época? Vocês tiveram, você sentiu algum tipo de barreira, de restrição? Como é que era nessa época com o grupo, fazendo esse tipo de música? Como é que era a aceitação? O que você sentia por parte da igreja? Nessa época, já as igrejas já tinham passado por uma mudança. Né? A maioria já tinha bateria, já tinha guitarra e tal. Mas no caso do nosso grupo, o Grupo Atos, a gente tinha mesa de percussão, que era um negócio até meio assustador, né? E que eu saiba, nós fomos o primeiro grupo no Brasil a usar mesa de percussão. E tinha esses instrumentos estranhos, né? Então, havia alguma barreirazinha, né? Mas depois que as pessoas começavam a ouvir, a barreira caía, porque era muito harmonioso, a música era muito bonita, sabe? E a beleza, ela se impõe, né? Ela chega e ela fica, ela se impõe. Então, havia um certo preconceito, mas quando a gente começava a cantar, depois da primeira e segunda música, a gente sentia que as pessoas já estavam, né, absorvendo bem aquilo ali. Mas havia, sim. Né? E a gente até Tinham, forçou um pouco a barra, o que eu acho hoje que nem precisava ter. Mas a gente, quando é jovem, né, tem aquele espírito mesmo de querer quebrar paradigmas e tal. Hoje eu nem acho que a gente foi tão sábio com aquilo. Mas eu acho que a gente não fez com que ninguém saísse de igreja ou ninguém se escandalizasse muito gravemente, não. Porque já a geração um pouco anterior à minha já tinha passado por essa dificuldade com o negócio da bateria. Inclusive o Assir, né, que está ouvindo aí, ele foi um dos primeiros também a tocar a bateria na igreja e teve um pequeno probleminha, mas depois os pastores foram permitindo e tal. É engraçado isso, né? Pensar nisso. O pessoal do gospel hoje não faz ideia, né? Mas a gente, né, que não é do gospel, mas que é essa geração anterior a 1990, né, quando surgiu o gospel no Brasil, a gente abriu o caminho para eles, né? A gente deixou as coisas bem mais fáceis. Mas esse tipo de cultura musical chamada gospel, ela veio com tanta força através das emissoras de televisão
e de rádio, que elas varreram toda a história da música cristã que já existia no Brasil, né? E eles não quiseram nem saber quem eram, quem foi, o que fizeram, né? Porque eles já chegaram cantando na televisão. Você quer moral maior do que essa, né? Mas, assim, eles devem muito a essa geração mais antiga, principalmente os vencedores, jovens da verdade, que quebraram as barreiras, né, que tinha. Quer café com leite ou semente? Bom, mas eu quero água também. Pois não, meu. Dessa época aí com o Vavá, uma música assim que te lembra, que você gosta, enfim, que você podia fazer um trecho pra gente aí nessa pegada mais latina. É possível? Ah, sim. Tem uma parceria minha com o Vavá, que foi gravada pelo grupo Expresso Luz, Sim. lá do Carlinhos Veiga. Uhum. A música chama Seara. Ela assim: é grande a seara e são poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Quem quer ajudar? Você falou aí uma questão com relação ao que aconteceu depois dos anos 90, essa força do novo estilo, né, do gospel e tal. Inclusive, eu até, na época que eu comecei a falar de história, tinha essa discussão. Alguns falaram, vai colocar a história da música gospel ou não, e eu coloquei a história da música cristã, né, que envolve aí toda a trajetória. Mas você vai gravar no início dos anos 2000, né, como você mesmo colocou, já consolidado essa questão gospel e tudo mais. Como é que foi o teu processo com tantas músicas de escolha para fazer o primeiro lá do Tapeceiro? Foi uma briga. Coisa feia. E teve mais um negócio. O CD O Tapeceiro é o CD que menos tem o meu verdadeiro estilo. Por quê? Porque eu já, numa fase da vida madura, que não esperava mais nada desse negócio de música, de repente estou gravando um CD e estou no auge dessa cultura gospel, varrendo o Brasil inteiro. O que eu me permiti fazer? Eu me permiti que o CD, o Tapeceiro, fosse uma metralhadora. Eu estava atirando para todos os lados. Então tem vários estilos de música ali. Tem várias vertentes de canções. É o CD que menos tem o meu estilo, é o primeiro, é o Tapeceiro. Aí, a partir do Rapaz, segundo, que é a Estima, aí sim, ali já vem o meu verdadeiro estilo. Mas é porque eu estava atirando para todos os lados para ver o que dava certo. Então foi muito difícil escolher o repertório. Na verdade, a única música do repertório original do CD O Tapeceiro que ficou foi o Tapeceiro. Porque as outras todas é como se eu fosse compondo durante o processo. Realmente é isso, eu fui compondo aquelas canções durante a própria gravação do CD. nossa, a música, tal, não sei, você tem muitas músicas que marcam. Aliás, cada um que entra aqui fala de uma música diferente, né? Mas com certeza a música Tapeceiro, até porque ela tinha sido gravada, a gravação do João Alexandre no acústico, acho que é no acústico ou no voz e violão, não lembro. Ele faz uma versão fantástica, né? Tanto que muita gente até pensava que a música era dele. E você entra com o Tapeceiro e essa é uma música assim histórica, marcante. Ela surge em que época da sua vida ali? Você compôs ela em qual, de que maneira? Como é que ela surge? Foi em 1987. Eu fiz essa música lá em Manaus. E aí eu fui gravá-la a primeira vez em 1998, 99, né? Nesse CD, foi por aí. Olha só, né? E ela já tinha sido gravada pelo meu irmão, pelo João, não sei se tinha mais alguém.
Ela, no Poemas e Canções, ela foi gravada, né? O Foi. teu irmão gravou essa Eu música. acho que foi a primeira gravação, foi aí mesmo, no Poemas e Canções. A minha história é meio diferente, né? Porque eu sou temporão nesse assunto de. O próprio Vavá, que foi meu companheiro de juventude, de composição de música, ele gravou o disco dele pela Bom Pastor muito antes de mim. Eu não sei que ano que o Vavá gravou, talvez ele possa até escrever aí. Ele gravou o LP Brilhar, né? Uhum. E, e é lindo o trabalho, muito bonito. E nesse trabalho do Vavá tem muita coisa que lembra o Atos, o trabalho desse grupo que a gente fazia. Aí, ó, 1985. Olha só. Quer dizer, o Vavá conseguiu gravar mais de 20 anos antes de mim. Né? Quase. Então. Mas aí Deus fez isso. De maneira que eu tenho muita música. Quando eu vou gravar um CD, uma das grandes dificuldades é escolher o repertório. Porque eu tenho músicas de. Eu penso assim, bem, vou escolher as décadas aqui. Músicas de que décadas vão entrar? Sabe? Porque eu tenho música de agora e tenho música desde aquela época lá, que nunca foi gravada. Nossa. É. Acervo para muito CD. Que bom, né? Que ainda tem muita coisa para a gente Tem, conhecer e se exatamente. emocionar. Eu vi até numa das lives que eu assisti que você estava falando, até alguém fez a brincadeira sobre a questão de tanto que o pessoal te pede para contar de tapeceiro, para cantar, que é uma música que ficou. Você tem um repertório enorme, mas essa sempre volta, né? Então, a história da composição de tapeceiro, que nem você falou da Memórias, você estava envolvido pela questão do primeiro filho. A Tapeceiro, você estava. O que é que estava mexendo com você emocionalmente na época? Como é que ela surge? Tapeceiro. Tá certo. Ela surge de uma informação que eu recebo de alguém que tinha escrito um livro com esse título, Tapeceiro, e cujo conteúdo do livro era esse, de Deus como alguém que está tecendo um tapete. Né? Foi só isso que eu soube. O livro era de autoria da Edith Schaefer, esposa do Francis Schaeffer. Em inglês, Uau. claro, esse livro nunca me chegou às mãos. Eu nunca tive o privilégio de ler esse livro até agora. Mas essa ideia ficou martelando na minha cabeça, porque foi marcante assim, saber dessa ideia. Né? Deus é o tapeceiro. Ele dirige a história humana, ele dirige o universo assim, né? Tecendo evento por evento. E a gente, como está do lado de cá, a gente só vê o avesso, né? E é por isso que a gente não entende muita coisa, mas que um dia, né, nós conheceremos como somos conhecidos. E aí todos as pontas soltas da nossa vida vão ficar evidentes do porquê foi assim. Até o mal, até as coisas ruins, né, vão ser esclarecidas. Porque eu creio que a gente vai ter uma surpresa muito grande em ver que todas as vezes que a gente fez alguma coisa boa, que a gente pensou alguma coisa boa, que a gente usou de misericórdia, que a gente foi fiel a Deus, que a gente ajudou alguém, vai aparecer a mão de Deus ali nos inclinando a isso. Né? As coisas ruins não, somos nós mesmos. Mas as coisas boas, a gente vai ver que nem isso foi fruto da gente mesmo, mas foi Deus encaminhando as coisas para que aquilo acontecesse. Eu penso assim. Rapaz, depois de tantos anos, cantando tantas vezes, né, e contando a história, você ainda se emociona assim com essas composições? Como o Tapeceiro, por exemplo, já cantou inúmeras vezes, olhando assim para ela, refletindo como você fez agora. Sente ainda a mesma emoção? Como é que é a tua relação com ela, por exemplo? Bem, com o Tapeceiro, eu não vou dizer que eu ainda sinto uma emoção assim, porque de fato eu a canto muito, né? Então, não com a canção, mas com a doutrina que está por trás da canção, a soberania de Deus, isso sim me emociona quase que diariamente. Realmente essa doutrina, e é a nossa vida aqui do dia a dia, né? Minha e da Selma.
é ver o cuidado de Deus, é ver a ação de Deus em tudo, né? Então, de fato, a doutrina de que a gente está nas mãos desse Deus soberano é muito emocionante. E ela faz a gente compor não só essa, como outras, por causa desse fator, né? Desse Deus grandioso. O Assir fez uma pergunta aqui curiosa. Ele falou assim: como é que você guarda suas músicas até hoje? Assim, você tem isso tudo arquivado? Como é que você trata a sua própria obra? De maneira muito relaxada, porque eu só tenho na cabeça. E, de fato, até hoje, eu sempre cantei de cor as músicas, eu não tenho letra nem cifra. Mas agora, que eu vou fazer 60 anos, eu sinto que eu já tenho esquecido algumas partes das letras, quando eu vou cantar nas igrejas, ou aqui mesmo nas lives, né? Eu acho que já está na hora de eu fazer uma pastinha com essas letras e as cifras, sabe? Porque já... Rapaz, não brinca, não. Isso é um tesouro. É. Mas O, como eu não o- escrevo ainda música, como eu não faço ainda partitura, eu tenho muita coisa que realmente só está na minha cabeça. Agora, o YouTube, ele ajudou muito. Por quê? Porque agora, quando eu acabo de fazer uma música, até para que eu não venha a esquecê-la, a Selma já faz um vídeo e já bota no YouTube. Então, no meu Muito YouTube, que é bom. Stênio Marques Oficial, ali estão todas as minhas recentes composições. Porque é uma maneira de eu preservar essa música e não perder mais. Porque muita coisa foi perdida, né? Muita Pois é, coisa. conversando com o Vavá, ele estava falando de um musical assim extraordinário que ele fez, e ele começa a cantar e interpretar aquela coisa toda, e eu perguntei: e aí, onde é que a gente acha? Onde é que está guardado? Aí ele falou a mesma coisa, né? Falou: está na minha cabeça. Então, assim, é um tesouro, né? Precisa de fato ser É. guardado. A poesia, todo o conteúdo é algo impressionante. Você falou então do teu primeiro trabalho, que foi você estava aí atirando. A partir do segundo, que tem uma questão mais sua. E aqui já falaram Alain inúmeras Aragão. músicas. Meu irmão, Alain Aragão. Eu não sei quem é. me perdoe te interromper aqui, mas tem um irmão que está se oferecendo aqui para escrever as partituras. Eu peço que ele entre em contato com a Selma depois, porque isso interessa sim para a gente. Olha, eu não tenho nem dúvida que surge gente para ajudar nessa área aí, com certeza. Tá. Perdão, antes de você continuar, também eu quero fazer um parênteses aí sobre essa coisa da memória. O Vavá, Sim. ele é um cara que a ciência deveria escanear a mente dele e guardar as informações, porque o Vavá tem uma mente privilegiada para lembrar de absolutamente tudo, entendeu? É um negócio fora de série. Então o Vavá, ele tem uma memória musical gigantesca. Ele sabe tudo, cara. Se você história da música cristã no Brasil, o Vavá é o cara, porque ele é uma pessoa que eu acho assim, ele ouve uma coisa uma vez, pronto, está registrado e acabou, entendeu? Sim, mas Eu perdão, tenho, continue lá essa. não, tenho conversado aqui com ele, já fiz acho que umas 3 lives com ele aqui, vai É, aparecendo aí, ó, ele está aqui. Então, mas voltando ali, são muitas músicas, né? Então você começa a produção ali a partir do segundo CD com músicas mais antigas e músicas que você foi compondo. Tem uma música, e aí cada um aqui já citou uma diferente, todo mundo tem uma história com uma música de emoção, mas aquela música Fim de Tarde, que é a questão ali do filho pródigo, eu não lembro qual foi o trabalho que você gravou ela, foi o mas segundo. isso. Qual que é a história? Essa música é uma daquelas assim que a gente sempre escuta, chora, chora. É simplesmente maravilhosa. Como é que foi o teu processo com essa música? Essa música ela não tem uma história específica de um motivo específico que tenha me levado à composição. Mas o tema dela, que é o amor perseverante de um pai, ele sempre me tocou o coração. E toca o coração de todo mundo, né? Porque todo mundo já foi, é ou será um pródigo, um filho pródigo. Então, esse é um tema, quando você pensa no amor persistente desse pai, todo final de tarde indo para o portão da fazenda e olhando ao longe, esperando ver, né, o filho. Isso aí que é o retrato, né, do nosso relacionamento com Deus, do relacionamento de Deus com a gente. É muito emocionante.
Então, embora não tenha algo específico, eu não tenha tido algo especificamente que me tocou a fazer essa música, mas o assunto dela sempre me tocou. E aí eu comecei a pensar no texto e tal, e saiu a música. Mas eu não lembro muito do que na hora assim me levou a compor sobre ela. Só lembro que o assunto sempre foi emocionante para mim. Você pode fazer um pouquinho dela? Posso? Você fez a trilogia, né? Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mas pra sossecar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, se debruça no portão. E por aí vai. A tua esposa falou, a Selma falou agora da trilogia. Explica um pouquinho. Porque nesse mesmo CD Estima tem A Ovelha Perdida, que é a música Estima, que são 3 parábolas, né, lá de Lucas. O filho pródigo, a ovelha perdida e a dracma perdida. Aí depois eu fiz a da dracma. Por isso que ela falou trilogia, porque são as 3 parábolas que tem mais ou menos a mesma perspectiva, né? E uma das coisas que está por trás dessas 3 parábolas também é muito comovente, que é o seguinte: você já pensou na alegria, na festa que faz o pai que acha o filho, o pastor que acha a ovelha, a senhora, a dona de casa que acha a dracma? Quer dizer, nós é que, os achados é que deveriam ficar mais contentes que todos. Mas na parábola parece que quem encontra fica mais contente que todo mundo. Isso é emocionante, né? Porque isso é uma figura de Deus quando encontra a gente. Quer dizer, a gente é salvo, a gente é perdoado, a gente é abençoado, mas sabe quem dá o maior sorriso nessa história toda? É Deus. Quem faz a maior festa é Deus, né? Então Que coisa. Qual que é da dracma? Eu não tô lembrando aqui. É nova, ela nunca foi gravada. Nunca foi gravada. Então faz um pouquinho, por Eu favor. acho que ela tem no YouTube. Tem no YouTube essa música. No seu canal. De repente ela ficou assim, nessa alegria. Veja bem, verá até que ela renasceu. Renasceu não, remoçou. Anda girando na sala. Anda pisando nas nuvens. Fez um bolo, convidou amigas, serviu o chá com 1000 sorrisos, só pra celebrar. Fez um bolo, convidou amigas, serviu o chá com 1000 sorrisos, só pra celebrar. Aí vai, aí depois tem a segunda estrofe e vai fechando. Tá, então essa já tá lá no. A Selma estava comentando, tá no YouTube lá então, né? O oficial. No Márcios Oficial. No meu canal oficial do YouTube. Essa Então, nunca foi gravada também. Próximo trabalho, você tá com algum trabalho engatilhado já assim para lançar? Tem um trabalho todo feito já com as 6, 7 músicas, que é eles chamam agora de EP, né? Uhum. Só falta eu colocar a voz. É que esse pessoal que fez esse CD para mim,
é lá de Goiânia. Quando eles aprontaram o CD, eu fui para gravar, mas aí eu fiquei doente. Aí eu passei uma semana lá e não melhorei. Aí não deu para gravar, eu voltei. Isso já faz quase um ano, não deu para eu voltar a Goiânia para terminar essa gravação, né? Mas está quase pronto. Ele chama... como chama mesmo? O trabalho? O trabalho? Moldura. O CD já tem Moldura. nome, chama Moldura. Que é uma música. Tem umas músicas bacanas lá. Olha Fora só, isso, então tá- assim, eu tenho sempre músicas para gravar, né? Só que todos os meus CDs, eles aconteceram assim. Alguém me deu de presente a gravação, né? Uhum. Como esses meninos lá de Goiânia. Eles me deram tudo para eu gravar. E foi assim com o Tapeceiro, foi assim com a Rádio Estima. Transmundial me deu Estima, né? A Priscila Barreto me deu A Beleza do Rei. João Alexandre me deu Poema de Canções da Meia-Noite. Canções da Meia-Noite. E vai assim, é sempre alguém que me oferece, né, para eu gravar. Porque se for depender do dinheiro da gente. Aí O Senhor sempre provê, né? Aparece. Olha que coisa linda. O Vavá está aqui dizendo que quando passar ele quer gravar Entardecer com você. É uma música nossa antiga, mas é muito bonita, muito, muito bem harmonizada pelo Vavá, que ele tem umas delicadezas de harmonizações. Você lembra um pouco dela? Pode fazer um pouco dela? Entardecer? Não, é muito difícil. Difícil? Não consigo lembrar. Rapaz, fiquei até assustado. Se você falar que é difícil, eu fiquei... O tema dela é aquele tema de Eclesiastes, né? Lembra-te do teu bom crer, do teu bom Criador. Agora, quando és bem moço ainda. É um tipo de harmonia muito dissonante, os acordes todos muito juntos, sabe? Por isso que eu acho difícil. Mas nem eu sei essa aí, só Vavá. Entendi. Por falar em Vavá, ele me deu um presentão, que foi o trabalho do Wesley Marlene, o DVD, que você tem uma participação linda. Como é que foi ali a questão da música ali com Wesley Marlene, que eram do Milad, inclusive aquela participação no DVD. Você tem um DVD gravado? Tem, não tem? Não. É um programa, então, que tem no YouTube? Eu até peguei uma que você está falando das músicas e cantando. Plataforma, né? Plataforma. Sim. Foi um pessoal da LPC, Luz para o Caminho, lá de Campinas. Eles fizeram gravações com vários compositores numa época aí. Eu nem lembro que época foi. E aí eu participei também. Isso, que tem, explica, canta, né? É bem bacana. Diga, Selma. Até o mídia. Mas o Stênio fez um trabalho que, na verdade, não é um DVD, mas são clipes de música e estão numa plataforma de streaming que chama Telmídia. É telmedia.org.br, que é a antiga Comev, ela fez uma plataforma e essa plataforma tem várias coisas, inclusive tem acho que uns 15, 20 clipes do Stênio de músicas inéditas que não foram gravadas por ele, tem até coisa que já foi gravada por outras pessoas e está nessa plataforma. Ok. Então, inclusive, depois dá uma olhada e até para poder divulgar também. Já apareceu aqui, eu já perdi as contas de quantas vezes aqui nos comentários já falaram de duas músicas. Alguém Como Eu e Sonhos. Qual que é a tua história com essas canções? Das clássicas, né? Aliás, toda música sua vira clássica, é impressionante. Não, não é assim, não. O sonho, não tem muita... Eu escrevi o sonho, a música toda para chegar a uma palavra. Para falar de uma palavra. Que é porque é difícil a gente nessa vida tirar de dentro de nós
a ideia de que a gente é salvo pela maneira como a gente vive a vida cristã. Como se fosse uma recompensa, né? Ah, se você viveu então direitinho, obedeceu, aí, tá? E por favor, quando não morra se você estiver fazendo alguma coisa assim, não muito aconselhável, porque aí a sua salvação pode correr perigo. Essa ideia, né? Ela é uma ideia muito católica, muito primitiva assim do Evangelho, porque a grande verdade é que a gente é salvo pela obra que Cristo fez e não pela nossa performance. Então eu escrevi a música O Sonho para dizer o seguinte, que para você ser salvo, uma coisa tem que acontecer, você tem que ter sido perdoado. Então a música toda caminha para chegar nessa palavra, perdoado. Mesmo que o anjo esteja lá, é claro que eu criei uma ficção, né? Que o anjo esteja lá lendo compêndios e compêndios de pecados seus, o que importa é que no final o rei escreveu perdoado. Então acabou, né? Porque seria muito bom a gente viver com essa verdadeira perspectiva bíblica, né? Que diferente do que muita gente acha, né? Que se a gente tiver mergulhado na graça dessa maneira, sabendo que o que nos salva é a obra de Cristo, que já foi feita, que já foi completa, as pessoas acham que uma pessoa que vive sob essa perspectiva vai levar uma vida relaxada. E não é verdade. Porque o verdadeiro crente, ele é grato pela salvação que ele recebeu. De maneira que ele anda com cuidado para não ofender o amado de sua alma. Agora, eu não dependo de mim, a minha salvação já está consumada, está resolvida em Cristo, né? É claro que eu devo viver da melhor maneira possível, mas caso eu caia, caso eu peque, caso aconteça alguma coisa, não é isso que vai me cortar da graça de Deus, jamais. Agora, quanto à música Alguém Como Eu, não lembro de nada especificamente que tenha me levado a compor ela, mas é mais uma vez a doutrina dela, que a doutrina dela tem várias doutrinas ali, mas basicamente é a da encarnação, né? Quer dizer, a humanidade de Cristo, Cristo como uma pessoa igual a qualquer outra, que se cansa, que numa conversa se distrai, ou pode até dormir numa conversa. E a outra é essa doutrina de que Cristo veio para realizar uma obra específica, que foi a nossa redenção, que foi subir à cruz. Que a cruz não foi um acaso na vida de Cristo, a cruz não foi falta de entendimento das pessoas que não entenderam Cristo, ou a brutalidade dos romanos, ou a indiferença dos judeus. Não. A cruz aconteceu porque Deus, antes da fundação do mundo, decretou que essa seria a maneira como sua igreja seria salva. Então não foi um acaso. Agora, você quer que eu toque essas músicas? Por favor. Eu vou tocar um trechinho de cada, então. Tá bom. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com a cruz. E por aí vai. E a outra, o sonho é: sonhei que eu tinha morrido, não lembro direito do que. Me vi frente a um alto e belo portão com a placa escrito céu. Bati com um certo receio, um
Um anjo saiu para atender, me disse, pois não. Eu falei, quero entrar, pois aí é o meu lugar. O anjo me disse, curioso, eu não acho seu nome em nossos registros. Eu disse, procure num livro antigo, escrito diz que houvesse mundo, e ali achará com a letra do rei meu nome em tinta vermelha. E a segunda estrofe. Alguém entregou para o anjo registros que eu reconheci, compêndio de todas as leis que eu quebrei e os pecados que cometi. O anjo olhava os registros, visivelmente assustado, e me perguntou, foi assim que viveu? Eu então respondi que sim. Então, como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? Eu disse, olhe bem, no final dessa lista, você reconhece esta letra? E o anjo sorrindo me disse, é verdade, o rei escreveu, perdoado. E ao som dessa bela palavra, aquele portão se abriu. Então eu entrava cantando um hino, que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras, primeiro eu quero ver meu Salvador. Rapaz, é difícil aqui não se emocionar. Que dom, que coisa maravilhosa. Ver como Deus usa e capacita para fazer realmente transpor de maneira tão simples, né, conceitos tão profundos e fazer emocionar desse jeito. Glória a Deus. Como é que tem sido sua relação nessa fase, nesse tempo que a gente está vivendo, notícias ruins, pessoas isoladas, esse ambiente, vou usar a expressão assim, meio opressivo que a gente vive, todo mundo muito tenso. Você tem composto nessa época? Como é que tá as coisas, assim, nessa época agora? Tá certo. Eu só queria registrar que o Diego Venâncio, meu companheiro de música, tá aí também. Ele entrou aí. Viu? Você já Seja fez com bem-vindo, ele? Diego. Ainda não. Vou chegar lá. Ele foi de Vencedores, eu sei. Foi, Não, ele foi de Vencedores, mas a fama dele é porque a gente toca juntos mesmo, sabe? Vencedores, ele chegou a fazer muita diferença, sabe? Tá certo. Aí, mano. Tá tirando. Tá aqui, ele concordou. Não, eu tô brincando, o Assi tá aí também, pô, é claro que. Mas, voltando a falar sobre essa época, eu fico até constrangido em respeito aos irmãos, às pessoas que têm sofrido, que têm perdido, têm tido perdas, né, de familiares, têm perdido também seus empregos, né, o seu sustento. A gente tem que ter muito cuidado para falar nessa situação. Eu respeito e me solidarizo com todo mundo que tem sofrido. Mas eu não posso deixar de dar esse testemunho de que tem sido uma época extremamente abençoada para nós aqui em casa. Extremamente. Porque, o primeiro, que o nosso sustento, que depende da gente ir às igrejas, fazer os trabalhos, ele não sofreu nenhum problema, porque os irmãos têm se lembrado de nós e têm mandado ofertas. Então, a gente não teve nenhum problema assim de perda, sabe? Porque Deus cuidou de tudo isso.
E eu tenho composto, sim, eu fiz 2 ou 3 canções nesse tempo, recentes até, e a gente tem feito muitas lives que têm sido bênção para a gente também participar, né, com os irmãos e contar os que Deus tem feito por nós. Então, e a gente também tem uma certa idade, não é tanto de sair mais, né? Então, é tranquilo, está sendo tranquilo para a gente, graças a Deus, né? O nosso neto, que mora com a gente aqui, tem 17 anos, é que tem sentido muito, né? Mas a Selma e eu aqui tem sido um tempo tranquilo, né? Muito tranquilo mesmo. A gente não tem sofrido, né? Estamos com saúde, graças a Deus. Mas eu vou me lembrar dessa época. Eu, pessoalmente, vou me lembrar dessa época como um tempo de bênçãos aqui para o nosso lar, para a nossa família, sabe? Entendi. O Vavá está pedindo aqui, olhar e os lírios do campo. Então, o pedido do Vavá, eu preciso colocar aqui, se você puder fazer, por favor. Então, essa é uma música que eu quase não canto. Olhai, olhai, as aves do céu, em suas evoluções, avistam 1000 formas pelo ar a voar, a cantar, sem se preocupar. Olhai, olhai, as aves do céu, em suas evoluções, avistam 1000 formas pelo ar a voar, a cantar, sem se preocupar. E agora? Agora foi. Não consigo mais lembrar, só esse comecinho mesmo. Coisa linda. Essa música é só sua, é com ele? Não trabalham, nem fiam, não ajuntem celeiros, mas o Pai a sustenta com sua mão poderosa. É aquela coisa de Cristo, né? Aí depois fala dos lírios, né? Que eles não tecem e tal, mas... Aí depois ele fala, não valeis muito mais. É uma música antiga também, simplesinha. O Tiago Perinha aqui, ele está dizendo que a Selma é o seu backup de HD, né? O que falhar aí... O backup está aqui meio cheio, sabe? Esse backup está dando muito certo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que está compondo. Você podia apresentar alguma coisa aí dessas novas? Como é que está aí pelo menos uma aqui para a gente encerrar? Puxa vida, rapaz. Mas de qualquer maneira está lá no Estênio Márcios Oficial, viu? Você pode olhar lá e acabar, porque eu mesmo... Com certeza. Não, vamos fazer o seguinte. Você tem mais uns 10 minutos aí? Tenho. Então, eu vou... Tá. Então, deixa eu voltar aqui a afinar. Ih, rapaz. Não, vamos pensando alguma coisa, porque eu mudei a afinação do violão. Não, então tranquilo, não tem problema não. Já vi aqui, a turma tá voltando, é rápido, olha só. Pessoal aqui de Caruaru, eu tenho uns amigos pastores aqui do interior do Piauí, rapaz. O pastor Edson, Chaguinha, pastor Laqueden, e eles são assim, estavam ansiosos aí pela conversa, e já voltaram aqui também, tem sido muito bacana essa fase. Avisando o pessoal que está voltando aqui, olha, pastor Nelson Bomilcar aceitou, conversaremos no sábado também, vou fazer uma live com ele, contando outras histórias. Tem muita coisa boa vindo aí pela frente. Vamos lá, pode, por favor, cante. Tá. É como eu te falei, agora quando eu faço uma música, eu gravo logo no YouTube, porque depois eu vou até aprender a tocar, sabe? Porque eu já não lembro mais. Mas eu vou ver o que dá para sair dessa música. Por favor. Eu vou dar uma pequena explicação sobre essa música. Essa música, muitos de nós não tiveram uma história de vida muito bonita, né? E há muitas coisas no nosso passado, alguns de nós, né? Não todos, que a gente olha e se arrepende muito, tem muita tristeza por ter acontecido algumas coisas. Então essa música fala um pouco disso, mas ela fala
que há uma nova história. Inclusive, o título da música é essa, Uma Nova História. Há uma nova história que em Cristo se escreveu. Só que essa nova história, ela vai absorver totalmente essa antiga. Essa antiga, ela vai ser esquecida, né? E a música fala sobre isso. Imagine só, depois de séculos e séculos na eternidade com Cristo, que relevância vai ter naquela situação algum pecado que eu tenha cometido aqui nessa vida? Nenhuma. Aliás, para Deus já não tem mais relevância nenhuma, né? Porque já está tudo resolvido em Cristo. E a gente, mesmo sabendo que já está perdoado, mas a gente ainda carrega, né, tristeza por causa disso. E é normal que seja assim. Mas essa música lança uma perspectiva o seguinte. Olha, me diga o seguinte, você está sofrendo agora porque a sua história não é muito bonita. Mas imagine séculos e séculos depois que você estiver com Cristo, se você vai se lembrar de alguma coisa desse passado. E é claro que não, né? Porque a história que Cristo tem reservado, a nova história que Cristo tem reservado para cada um de nós, ela vai absorver totalmente a outra. Então vamos ver se eu consigo. Breve é a vida e eu sou neblina. O sol já vem para dissipar. Flor da madrugada, Deus. Opa, peraí, que tem algum problema aqui. Breve é a vida e eu sou neblina. O sol já vem para dissipar. Flor da madrugada, Deus. Fica o feito e o não feito, o dito e o não dito, é hora de partir. Se fiz o bem, não recordo de nada, só lembro pra me arrepender, sem poder voltar atrás. Se minha história é só o que vejo, que grande desperdício eu fui. Mas que valor terá todo o pecado meu? Que tem que subir aqui, né? Tá embaralhada a letra aqui. Pode ficar tranquilo. Vamos ver se... Mas que valor terá todo o pecado meu? Em meio a incontáveis eras que virão, sob um peso de glória arrebatador, e eu refletindo o brilho do meu Salvador, há uma nova história que em Cristo se escreveu. Mal posso acreditar que sou eu mesmo aqui, sem arrependimentos. Eu tenho um novo nome, mas é segredo nosso. Só posso lhe contar, já nem me lembro mais, que um dia já chorei. Há uma nova história que em Cristo se escreveu. Mal posso acreditar que sou eu mesmo aqui, sem arrependimentos. Eu tenho um novo nome, mas é segredo nosso. Só posso lhe contar, já nem me lembro mais, que um dia já chorei. É mais ou menos isso, né? Claro, com um monte de erro aí, mas a ideia mais ou menos é essa. Que coisa linda, glória a Deus, é verdade. Eu tenho dito com alguns, né? O próprio Jorge Camargo tem composto, ele está escrevendo bastante. Eu conversei com o Gladir também, e ele também tem produzido ali, feito muitas letras, né? Então, glória a Deus, que mesmo num tempo difícil para muitas e muitas pessoas, continuam surgindo coisas tão belas, né? Eu queria
agradecer muito, né? Já tem um pessoal entrando aqui. Queria saber se tem assim uma música sua que você sente que talvez as pessoas não tenham um conhecimento tão grande, mas que você gosta, uma música que te emociona, que não está nessa lista daquelas que todo mundo vive pedindo, assim. Tem uma ou duas que você tem essa sensação, assim, que você tem uma relação especial com elas e que não são das mais pedidas? Puxa vida. Bem, eu não sei explicar por que as pessoas se apegam tanto a uma ou duas canções, né? Uhum. Mas isso acontece com todo compositor, é assim mesmo, né? Uhum. É até um pouco frustrante, né? Porque a gente faz tanta coisa. Mas é verdade. Agora, não sei, não lembro assim de nenhuma que eu tenha assim me ressentido das pessoas não terem prestado atenção no que ela estava dizendo. Realmente eu não tem alguma, será? Não tem, não. Quer dizer, muitas, mas nenhuma especificamente, Em né? especial. É. Mas é Ok. que É cada porque. canção ela tem mesmo um momento, né, que ela foi feita, ela tem a sua história, ela tem a sua razão de ser e, e são diferentes. Agora é bom que haja uma variedade também, porque tudo bem, tem aquelas uma ou duas preferidas, mas de certa forma também tem o seguinte: cada um gosta mais de um determinado CD ou de uma determinada música. Então isso é legal também, porque espalha um pouco, né? Uma outra curiosidade, você como uma pessoa que gosta muito de música, que tem essa relação desde a infância, uma música que não é sua, mas que você assim ouve, toca, se emociona, tem alguma que você podia dizer assim que você tem uma relação que você carrega, que te emociona até hoje? Ou até mesmo uma música nova de alguém que você escuta? Certo. Também não. Bem, para não dizer que eu não. Eu vou te dizer assim o que eu estava tocando recentemente. Certo. Estava tocando recentemente uma música do Vavá, que eu estava tentando tirar a melodia na flauta. Eu não sei se eu lembro a letra, mas é. Eu vou tranquilo em meu caminho, sem ter com que me preocupar. Sigo sozinho, não sei mais o que. Tenho o Senhor a me acompanhar. É uma música do Vavá que eu gosto muito, que eu acho maravilhosa, né? Agora, tem coisa do Diego, tem que é o Digno, tem coisas do meu irmão, né? Que é muita coisa do João, Sim. mas eu não tenho assim, eu não tenho esses relacionamentos específicos com determinadas canções, sabe? Não poderia te Entendi. dizer assim. Depende do momento. Eu lembro de músicas aí, num determinado momento. E aí eu vou, acordo e pego aquela música para lembrar dela, né? Mas é um momento, assim, não é uma coisa que eu carrego o tempo todo, assim. Uma música específica e tal. Entendi. A Selma continua aí do lado, não continua? Continua, ela levantou aqui rapidinho, foi ali, mas já volta. Você queria Tá. perguntar alguma coisa? Quero Ela perguntar tá para aqui. ela, Zé. Ele Ela quer já perguntar. voltou? Tá aqui já. É que eu estou cozinhando aí um aipim. Que beleza, hein? Mas qual é aí, Selma, uma música assim que imagino que você tem uma ótima relação com todas, mas uma assim do seu coração, uma que você que te emociona muito, do Stênio. Olha, eu gosto muito de Uma Coisa Peço, que é um salmo e é uma canção que me traz muita tranquilidade, porque você vê a caminhada que Deus faz junto conosco, né? Mesmo que a gente se perca loucamente os nossos caminhos. Então, essa música do Estênio é uma música que eu gosto muito.
Agora, desde muito tempo, eu gosto das canções dele e eu sempre acordo de manhã com uma música na cabeça dele. E passo o dia inteiro cantando isso, né? Agora, uma música que eu pedi a ele. Aliás, nesses CDs tem algumas que eu pedi, por favor, grave, né? Aí tem música que ele chega na hora e tira, e já está lá programada. E fui eu que pedi, mas ele vai lá e tira. Mas uma que eu pedi muito é A Minha Graça Te Basta, que é uma música que está no CD Canções à Meia-Noite, né? Minha Graça Te Basta? Não, tá no Estima. Tá no Estima? Foi uma música que eu pedi, e eu acho que é uma das músicas mais lindas que ele já fez. É sobre o texto mesmo, que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, é uma coisa que eu gosto, é uma música que eu gosto muito. Agora, tem N. Se você perguntar isso para a mulher do cara, né? Verdade, verdade. Mas tem aí, ó, já descobrimos um especial. Diga. Depois de todos esses anos, são muitas músicas, sabe? Muitas, muitas, muitas. Quando a gente, mais na juventude, você fica muito empolgado com as suas composições, né? Depois, já não fica tanto, né? Como eu, por exemplo, eu nunca comporia uma música e 2 semanas depois não saberia mais tocar e nem cantar. Como agora eu tentei cantar uma nova história e eu nem toquei direito e nem cantei direito. Né? Agora, imagina se eu não tivesse salvado. Aí eu vou depois no YouTube para aprender como tocar ela de novo. Agora, quando a gente, na juventude, a gente faz uma música, a gente é tão visceral naquilo, a gente bebe aquilo de maneira que você não esquece nunca mais. Aí sempre mostra para uma pessoa e outra, você é muito empolgado com as coisas, né? Mas depois, na maturidade... Menos o Vavá, né? Depois, na maturidade, as coisas já não vão assim, né? Já não tem tanta relevância, você não dá tanto valor, sabe como é? Entendi, sim. Faz um pouquinho aí da Minha Graça Te Basta, então, a música que ela falou. É próprio da vida o ter que se andar por muitos caminhos difíceis, caminhos que ferem os pés de quem vai, caminhos de cansaço e pedras, caminhos escuros, labirintos da vida, onde parece que só se vai e não chega mais, não chega ao fim, não. É próprio da vida o ter que se andar. Não. Lutar. É próprio da vida. É próprio da vida o ter que lutar. A cada momento do dia. São lutas amargas que fazem sofrer. Caminho, batalhas sem trégua ou descanso. E às vezes parece que estou só e vencido, mas ao olhar vejo meu Senhor olhando para mim e dizendo assim: a minha graça, a minha graça te basta, te basta, te basta.
A minha graça, a minha graça te basta, te basta, te basta. Porque quando eu sou fraco, aí que sou forte. Agora eu não lembro mais. Mas é mais ou menos isso. O Vavá tá aí que ele se lembra quando eu mostrei essa composição para ele, tá vendo? Por isso que eu falo da memória do Vavá. Ele lembra quando eu mostrei isso. Devia ser, sei lá, 81, 82, 1981. Foi na mesma época que ele fez Uma Coisa Peço ao Senhor e a Buscarei. É da mesma época. Nossa, essa música tem um grupo. Quantas pessoas? O Ágape. O Ágape. Essa música. Eu conheci essa música pelo Ágape mesmo. Nossa, estou descobrindo agora que é do Estênio. Rapaz, esse negócio de descobrir que é de quem é muito perigosa, sabe? Escuta essa história. É muito perigosa, porque um dia o meu companheiro de música, Diego Venâncio, descobriu que ele era ninado pela mãe dele com uma música minha que tinha sido gravada num disco da Tia Noemi. A música chamava Parque de Diversões. Então, esse negócio de lembrar é perigoso porque termina sobrando pra gente, sabe? Você imagina só, o cara que tá tocando comigo diz pra você, cara, eu era ninado com essa música. Olha só, né? Pega Você tem mal, música né? infantil também? Tenho alguma coisa. Nossa, amanhã de manhã eu vou conversar com o Chuchu, da turma do Print, que tem também sim. Aí várias coisas nessa linha infantil. Então, eu lembro, um dos primeiros trabalhos infantis, assim mesmo, é da Tia Noemi. É verdade. E o Vavá gravou também com a Tia Noemi, né, amigo? O Vavá participou desse CD, desse LP, né? Era um LP. Né, primo? Sim. Ele falou, ele já tinha me dito das músicas infantis que ele tem, até a Cristina Mel gravou música infantil dele, do Vavá, e agora também descobrindo aqui, então, que essa música é sua. Que bacana. Olha, gente, tem um pessoal que entrou ainda agora, falou assim, já está acabando. Gente, comecei a live com eles às 4, e eu pedi só alguns minutos a mais para finalizar a história. A gente já está aqui quase com meia hora de novo. Então, eu quero agradecer, assim, do fundo do meu coração, pela participação de vocês, a honra que é poder ter essa conversa. Nessa época, a gente tem literalmente mostrado um pouco da história da música cristã e conversar, assim, né, com vocês, com o Estênio, que tem tantas músicas. E numa época em que a música cristã, é engraçado isso. A gente vive uma época, você vem de uma geração diferente. Você vem de uma geração que tinha um cuidado de que a música cristã refletisse a boa teologia. E a gente vive hoje numa época em que a música cristã, às vezes, é um perigo para a teologia. Então, poder ter essa conversa e ouvir essas histórias realmente tem sido muito abençoador na minha vida, na vida de muitos que estão acompanhando. Então, eu sou muito grato a vocês, viu? Graças a Deus por tudo. Glória a Deus. Então, muito obrigado. Sempre está aí a esposa, ela foi olhar ali ou ela continua aí do lado, a Selma? Aqui. Eu estou aqui, amigo. Tá aí. Tô bem. Então tá bom, Selma. Muito obrigado. Obrigado a todos aí. Nós tivemos o pessoal que está desde o começo da primeira live. Então, obrigado para todo mundo aí. Que Deus abençoe. Tem muito mais história para ser contada e ficamos muito felizes aí sabendo que você está compondo e no YouTube sempre tem coisa nova. Isso aí é uma boa dica, viu, pessoal? YouTube aí do Estênio tem sempre composição nova, tá bom? Obrigadão, gente. Até a próxima. Valeu, viu? Obrigadão. Tchau, Deus abençoe. obrigada. Tchau. Até mais. Amém. Tchau.